Olá, Raiz. Oi, Olá. Tassiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muito bem. Bienvenido. Muito bem. E você, como está? Bien, muy bien, es una alegría, un gusto enorme tenerte acá en esto que di llamar ciclo de conversaciones sobre teatro, eh, un lugar para poder tener pensamientos sobre los cruces, las fronteras del teatro con otras disciplinas y campos del saber. Tassiano, bienvenido. Tassiano es de Manaus, Amazonia, Brasil. Es actor, director, productor y gestor cultural, estudiante de doctorado en artes escénicas y magíster en cultura y sociedad, ambos de la Universidad Federal de Bahía, UFBA, especialista en responsabilidad social y especialista en neurociencia y comportamiento. Licenciatura en Teatro, Universidad Estatal de Amazonas y Administración en la Universidad Federal de Amazonas. Fue secretario ejecutivo de Cultura y director de teatros y centros culturales del Estado de Amazonas. Es profesor del programa de posgrado Lato Sensu en Gestión y Producción Cultural y en Enseñanza del Arte. Desarrolla investigaciones sobre los temas puesta en escena, espectadores contemporáneos, bionarrativas escénicas, consumo cultural y audiencias artísticas. Es director de Atelier 23, productor de artes escénicas y cultural. Su investigación hoy se basa en procesos biográficos y documentales como construcción poética en su grupo. Bienvenido, Tassiano, es un gusto enorme tenerte. Graças, Raiz. Muito obrigado pelo convite. Vou tentar falar devagar em português para que nós possamos nos entender. Espaço, né? Perfecto. Falar espaço, seria isso. Tassiano, ¿cómo inician tus procesos creativos? ¿Cuáles son los disparadores y cómo inicia la creación de una obra? Bom, eu gosto, eu acredito e eu trabalho com o que a gente chama de material biográfico, né? Material documental, ou seja, a vida posta em cena, a vida em cena. Então, eu acho que nós começamos a partir do momento que a gente identifica elementos de uma vida que a nós são muito importantes compartilhar com outras pessoas. Quer dizer, a obra de teatro se torna então um espaço, palco, para que a gente possa falar cada vez mais sobre o humano, sobre aquilo que nos conecta, aquilo que nós nos reconhecemos como humanos. Eu acho que isso pode estar numa ação, isso pode estar em uma história, isso pode estar em uma vida de uma pessoa, como eu vou falar depois de alguns exemplos. Mas o que interessa para a gente é realmente construir espetáculos que façam a gente se reconectar com a humanidade, que eu acredito que nós estamos perdendo, que as pessoas estão deixando de ser humanas cada vez mais. ¿Y cuáles son esos métodos de investigación en relación a lo biográfico y lo documental? Esses métodos, eles não são os mesmos sempre, porque a cada obra, a cada material, a cada objetivo, não objetivo, mas a cada desejo, pronto, dos artistas que estão criando, os processos são diferentes. Mas a gente trabalha muito com o autobiográfico, né? A gente, aqui no grupo, no Atelier 23, que é o grupo onde eu trabalho, em Manaus, a gente acredita muito no autobiográfico. Então, o relato das pessoas com quem nós conversamos, nós entrevistamos, dependendo do contexto, dependendo de qual abordagem, dependendo do que a obra vai falar, a gente usa muito do depoimento pessoal, ou seja, realmente a autobiografia, como material de construção. É lógico que hoje a gente já entende que isso não fica apenas na dramaturgia textual, ou seja, na palavra. Uhum. Isso realmente acaba atravessando fronteiras e isso invade a cena, né? Na roupa, no figurino, nas vestimentas, ou na iluminação, ou mesmo no desenho de cena, ou no modo de atuação, na qualidade de atuação, tudo é transpassado pelo material da entrevista primeira que nós fazemos. Agora mesmo, a gente está entrevistando pessoas, homens homossexuais de Manaus, que tenham vivido experiências de homofobia para uma próxima obra
Então, a gente está partindo da entrevista, da conversa, o jeito da pessoa, o que ela tem de história, mas como ela se apresenta, e tudo isso vira material de inspiração para os artistas que constroem a obra. Generalmente tenés entrevistas con entonces las personas involucradas en la temática que ustedes van a tocar y a desarrollar. É claro que as entrevistas são o modelo que a gente mais trabalha, mas, por exemplo, hoje mesmo, às 20 horas, a gente vai apresentar um espetáculo chamado Helena, que é sobre a história da minha mãe. E aí não foi ela deu uma entrevista para os artistas da obra que não são filhos dela, só eu sou filho. Mas, obviamente, as memórias que eu tenho com a minha mãe são também materiais que foram usados na criação da cena. Então, um outro ponto, acho que, em primeiro lugar, a entrevista, em segundo lugar, as memórias pessoais, as memórias compartilhadas e as memórias criadas na cena. Porque, na verdade, a gente vai criar ficções, né? Inevitavelmente, você vai criar ficção na cena. Então, tem as memórias inventadas também, as memórias construídas pelos artistas. Interesante. ¿Y es lo biográfico, las bionarrativas escénicas, es al momento, digamos, su trabajo? ¿Tienen otro tipo de producción con otros procedimientos? As bionarrativas hoje, que eu acredito muito nesse nome, bionarrativas cênicas, elas são, na verdade, a tradução desse material biográfico, como eu disse, não fica apenas no verbal, na palavra, mas que ele se apresenta, por exemplo, no figurino. Eu não sei como fala figurino em espanhol, mas a roupa... Vestuario, el vestuario, pronto. La vestimenta. La vestimenta, pronto. No Helena, pronto, mais uma vez, no espetáculo Helena de hoje, as saias... Saia? Saia, você fala saia em espanhol? Sala. Dos atores e das atrizes são da minha mãe, mas o público não sabe disso. Mas é um modo que as narrativas das outras linguagens, vestimenta, cenário, iluminação, às vezes são construídas a partir dessas memórias compartilhadas, sem que necessariamente seja explicado isso ao público. Às vezes nós compartilhamos que, por exemplo, determinado espetáculo nosso que falava sobre transexualidade, sobre, na verdade, transfobia, né, o assassinato de homens e mulheres trans, ele terminava com os corpos dos atores caídos no chão, com a mesma imagem que fotografias de homens e mulheres trans mortos. O modo como o corpo foi encontrado, o desenho, é o mesmo desenho que o ator caía no chão, e aquelas fotografias se somavam. Então, é um exemplo de o que nós chamamos de bionarrativas cênicas, são exatamente isso, assim, como que todas as linguagens das cenas são construídas a partir das narrativas de vida, e não apenas a linguagem, ou a palavra, ou a dramaturgia textual. Pero también hay algo ahí que entra en juego desde el lugar de la recepción de los espectadores o el público o los receptores de la obra, que tiene que ver con algo del inconsciente colectivo, de las imágenes, ¿no? De la historia, de parte de lo que es la memoria social. Es muy interesante. Perfecto. ¿Cuáles son las formas de producción de ustedes? ¿Producen en grupo, en cooperativa? ¿Cómo es el trabajo dentro de Atelier 23? 23. Nós somos um grupo. O grupo tem um núcleo de 4 pessoas que cuidam de tudo, né? Desde a parte artística, mas também cuidam, gerenciam o espaço físico, porque nós temos uma sede no centro de Manaus. É uma casa onde nós ensaiamos, onde nós apresentamos, onde fazemos, enfim, todo tipo de trabalho. E também recebemos outros artistas. Esses 4 artistas, eles cuidam de tudo. E nós convidamos outros artistas. Então, o nosso trabalho de parceria, de cooperativa, digamos assim, ele é entre artistas e, às vezes, entre grupos. Amanhã, por exemplo, os outros 2 dias, nós vamos fazer um intercâmbio com um grupo de uma outra cidade, só que virtual, por conta da pandemia. Mas a gente vai fazer uma troca.
Então isso acontece também. Mas nesse espetáculo de hoje, de novo, Helena, ele tem atrizes convidadas e a gente sempre trabalha com pessoas daqui do núcleo que cuidam do ateliê, mas também com atores e atrizes da cidade e sempre convidamos. É muito comum, todo mundo conhece o trabalho do ateliê por esse lugar, de sempre convidar outros artistas para compor as obras junto com o núcleo daqui. Tatiano, ¿por qué no aprovechamos para, ya que es hoy mismo el espectáculo este que hace referencia, que es una historia de la mamá de Tatiano como dramaturgo y director, en esto que él trabaja con su grupo como bionarrativas escénicas, ¿será en vivo? ¿Querés informarnos a través de qué canal o por dónde se puede ver? Sim, nós vamos realmente transmitir pelo Instagram. O perfil do ateliê escrever tudo junto, Ateliê 23. Não é uma palavra que não é em francês, então não tem o R no final. É Ateliê 23, Instagram. 8 horas Manaus, então é 9 horas Argentina, 9 horas da noite. A las 9. Hoje, amanhã e vai até domingo. Como chama domingo? Domingo. Domingo também? Pronto. Então, de hoje até domingo, às 20 horas em Manaus, às 21 horas na Argentina, vamos exibir também Helena. Bien, invitamos a todos que quieran verla a poder presenciar, así también es interesante escucharte y poder ver alguna producción que está ahí al alcance con esta tecnología. ¿Qué otras disciplinas y cruces de lenguajes entran en juego en la construcción de la poética propia de la escena, de la puesta en escena? É inevitável, não dá para separar, pensar a psicologia e as próprias neurociências. É algo que a gente realmente tem hoje pensado muito. Por quê? O tipo de trabalho que o ateliê faz, ele propõe construir memórias, um atravessamento de memórias. E isso vai mexer com muitas questões do que o público traz consigo. Então, de fato, não está apenas na palavra, a cena como um todo é uma cena de imersão, uma cena que realmente desloca o espectador da cadeira, né, de estar sentado, e eu tenho tentado cada vez mais compreender esses processos que são ativados durante o jogo do ator e do espectador, a troca de olhares, mas o que exatamente na fisiologia, na biologia, são provocados para que a gente possa, ao ter conhecimento disso, poder aprofundar o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, recentemente a gente tem conversado muito sobre os neurônios espelho, porque os neurônios espelho, eles promovem uma sensação de que aquilo que a gente vê o outro fazer estimula no nosso cérebro a mesma produção neuronal como se nós estivéssemos fazendo. Então, esse tipo de relação, para um espetáculo que se usa, por exemplo, da estética do choque, o choque da vida real, o choque de ações da violência real, de uma história que todo mundo sabe que é real, realmente não dá espaço para o espectador se afastar e, principalmente, ao fazê-lo se colocar no lugar do ator, como se ele estivesse, ele ganha uma outra noção de empatia, uma noção de alteridade, de estar no lugar daquele outro. E aí talvez seja aí também um ponto que nos interessa muito para entender essa transformação que o teatro pode fazer no outro, transformação para a vida, para que quando ele saia do teatro, ele olhe para a vida de uma maneira diferente, porque ele sentiu, o corpo dele produziu determinadas sensações, liberou alguns hormônios a partir de uma experiência estética da arte, mas que, de fato, pode alertá-lo a uma produção de consciência. E essa produção de consciência inscreve uma memória no registro da pessoa. Isso é um dos maiores ganhos da arte. A arte tem esse poder. A questão é como que a gente trabalha conscientemente com isso. ¿Y cómo trabajan, hablando esto en relación a la memoria colectiva, la historia, el pasado, el presente, la actualidad, en relación a estas bionarrativas? ¿Suelen proponer temas en grupo? ¿Lleva uno?
¿Cómo lo trabajan en relación al público, a los espectadores? Não existe uma regra, uma orientação geral sobre, assim, o que vamos falar agora, né? Mas, assim, como que o grupo, nesse momento, se sente ao ver o mundo, a vida? O que está pulsando mais fortemente no grupo ou na maioria dos artistas do grupo? E isso é colocado. Bom, eu estou muito incomodado, sei lá, com homofobia. Pronto, né? O grupo existe há 7 anos e a gente não nunca falou sobre homofobia, mas temos homossexuais no grupo. Então é uma coisa que a gente sabe que qualquer um de nós está exposto, que pode passar por alguma dessas situações, mas nunca fizemos nada, nenhuma obra que pudesse gerar uma memória, uma construção, uma tomada de atitude diante da sociedade. Então, pronto, esse foi uma motivação de dentro do grupo que gerou a necessidade desse espetáculo que estamos em processo, que deve estrear em fevereiro, provavelmente de 2021. Então, sempre nesses lugares, assim como anos atrás, quando a gente quis falar sobre transfobia, que foi quando, inclusive, nós gostaríamos muito de ter feito com você, até pelo que você também estava fazendo aí, foi a partir de um momento que a gente percebeu que nós não olhávamos para a questão da transfobia, não olhávamos conscientemente, conhecíamos muito pouco, e por isso sabíamos que muitas pessoas também não conhecem a realidade. Então, é sempre nesse lugar. Ao contar a história da minha mãe, por exemplo, nessa peça de hoje, é porque a minha mãe tem uma história muito particular e não tem a ver com ser a minha mãe, mas ela viveu coisas que eu sei que muitas mulheres vivem. Então, ao falar da minha mãe, Helena, eu também estou falando para e sobre muitas mulheres. E é o que acontece. A gente apresenta o espetáculo desde 2018. E sempre há uma comoção das pessoas. E homens e mulheres, assim. As mulheres porque se veem em cena, eu me vejo. E os homens porque veem suas mães, suas avós, suas tias, suas irmãs. Os percursos por onde a minha mãe passou, os caminhos por onde ela passou e que formaram ela uma mulher tão forte, são muito parecidos com a ideia que nós temos, por exemplo, da mulher brasileira. O Brasil é um dos países que mais há o abandono do pai. O pai vai embora e a mulher cria sozinha as crianças. Isso, infelizmente, é muito comum. Muitas pessoas ao nosso redor têm o pai ausente. Então, é uma forma de a gente também trazer essas vidas para um lugar que só o palco, só a arte pode fazer, né? Então, é sempre nesse lugar. O que o grupo está com desejo de falar, o que o grupo sente pulsar como algo necessário nesse momento. Qué bueno. ¿Cómo trabajas con los actores, las actrices? ¿Utilizás alguna metodología? ¿Trabajan siempre con algún procedimiento, qué sé yo, de entrenamiento? ¿Realizan formaciones grupales? ¿Entrenamientos grupales? ¿Cómo es el trabajo con los actuantes? Sim. Tem uma vantagem trabalhar com um grupo, porque você trabalha há um tempo. Então, você já conhece os corpos, conhece as vozes, sabe os caminhos que funcionam mais, menos. Então, o processo ele é contínuo. O que eu quero dizer é que é o work in progress, sabe? Ele continua, ele não para. Mas quando a gente tem pessoas novas, artistas que nós convidamos para o trabalho, atores ou atrizes, o nosso cuidado está sempre na separação. É um treinamento mais emocional do que um treinamento físico. Não que o emocional não passe pelo físico, claro, depende do físico. Mas a atenção maior que nós damos é para que, ao falar sobre determinadas histórias, ao falar sobre determinadas qualidades de presença que serão solicitadas, não se misturar, para o espetáculo não virar uma grande terapia. Eu acho que trabalhos que usam do documental e das narrativas biográficas, eles têm
tem que tomar um cuidado, porque há um desejo coletivo em expurgar, em pôr para fora aquela dor, e não é o lugar do teatro, né? Não para isso. Aí tem o lugar da terapia, o processo, né, psicológico, que é outro processo. Então, o nosso cuidado maior, e aí em sala de aula, em praticar a repetição, faz a gente deslocar a emoção, né? A repetição que leva à exaustão física desloca a emoção e a gente consegue falar sobre aquilo sem precisar criar psicologia, sem precisar entrar num campo que não é o campo que vai nos dar condições de falar aquele texto ou de construir aquela cena. Um outro procedimento que é um material interessante é o que a gente ouve, que a gente conheceu como estética do choque, que a Josette Ferral vai defender isso, a pesquisadora francesa. A estética do choque tem a ver com a crueldade do real na cena. Então, se há uma cena de violência sexual, ela não é muito protegida, ela acontece da maneira mais crua possível, mas ela rompe, ela tem uma quebra brusca, porque ela te provoca o choque, mas ao mesmo tempo abandona e retoma a ficção. Esse jogo, essa dinâmica de produzir um efeito de choque e o abandonar logo em seguida, cria um gráfico que para a gente é importante. E isso é treinamento, né? Treinamento para o ator não entrar naquilo e nunca mais sair, e treinamento para isso ser uma cena que a gente possa administrar energias e qualidades. Acho que se tem um treinamento que a gente faça, é esse. No mais, é a manutenção do corpo mesmo, da voz, e havendo necessidade de um trabalho mais específico, a gente convida profissionais do corpo, profissionais da voz, para dar uma força, para melhorar o trabalho. Digo, en relación a esto que mencionás, de tratar de producir la escena lo más, con el mayor impacto posible, de manera más realista posible, y de pronto producir ese corte, tiene que ver con esto que mencionás, de la identificación para esa sanación o catarsis, y luego la reflexión a la que hacías mención, que también les interesa como propósito desde el grupo crear en el público. Eu acho que esse caminho é o que nós temos visto que funciona, que chega nas pessoas e que as coloca no mesmo lugar do ator. Isso é muito importante para a gente. O ator, a atriz, ele está em cena, mas ele é um portal por onde atravessam coisas para chegar em alguém. Ele não é o detentor, o dono, o líder, o chefe. Ele é um condutor de algo. Então, ele precisa entregar para que o outro receba. Você que está assistindo, você receba isso. Não é para mim, é para você. Então, esse caminho que nós temos feito nos nossos espetáculos nos últimos anos, ele tem nos dado uma resposta positiva para isso que nós gostaríamos de alcançar. As pessoas são atravessadas, elas recebem, elas estão juntas, elas estão dentro da cena. E isso cria uma conexão que marca, e lá na neurociência vai chamar de marcador somático. Fica inscrito na história, constrói uma memória. E eu acho importante que as pessoas saiam do teatro com uma memória efetivamente construída nelas, para que não tenha sido apenas uma experiência de diversão, e tudo bem se divertir, mas que aquilo as faça transformar mesmo, que elas possam voltar, que elas possam falar da necessidade da arte para outras pessoas, porque de alguma forma também é isso que a gente busca, resgatar a necesidade da arte. ¿Tienen vinculación con el público en ese sentido? ¿Interactúan desde la propuesta espacial, desde producir algún debate post-obra? ¿Cómo es el trabajo en relación al público?
todas essas formas que você falou, nós já fizemos, né? O trabalho da transfobia, por exemplo, ele acontecia... Aqui é uma casa, como eu disse, tem 2 andares e são 3 salas. O trabalho acontecia nas 3 salas simultaneamente. O público era dividido em 3 partes e ele assistia o que estava à frente dele, mas ele ouvia o que estava na outra sala. Essa mistura provocava as sensações. E, às vezes, ele assistia por uma TV, uma televisão, que estava na sala e que projetava imagens que estavam em outro lugar. Esse lugar de imersão foi fundamental. Foi importante e ele foi efetivo, porque ele afunda as pessoas nas sensações que nós estamos produzindo. E ninguém é difícil, mas assim, muitas pessoas saíram da obra sem palavras. E depois que conseguiam, porque estavam mergulhadas, o corpo recebia as informações de todos os lugares, do olho, do nariz, do ouvido, a pele sentia. Essa imersão é importante. Na verdade, Artaud, né? Antonin Artaud já falava, já fazia isso. O sea, trabajan bastante lo sensorial a partir de distintos recursos. Un teatro de los sentidos, se podría decir. Nem todos os trabalhos são sensoriais nesse nível. E aí é um outro desafio. Como que na disposição palco, plateia tradicional, né, italiano, a gente também provoca a pele sentir sem necessariamente estar a 1 metro, a uma distância muito próxima. Como que faz isso, né? Talvez pelo lugar do choque. O choque também atravessa mais, aí ele chega mais distante. E foi o que a gente fez em outras experiências. E tem sido muito interessante. Então, a gente tem experimentado qual o lugar, qual a disposição da plateia, do público, como que fica próximo, fica ao redor. E também, às vezes, conversamos após. Não é sempre, mas às vezes conversamos. Por que não é sempre? Muitas vezes a gente entende que as pessoas precisam de um tempo. Um tempo para poder aquilo não sair de uma maneira... Para que aquilo vire uma consciência, para que aquilo vire uma memória, precisa descer, descansar, passar um tempo. E, às vezes, conversar logo depois não dá espaço para isso. Então, a gente fica experimentando. Às vezes, a gente conversa depois, às vezes é um trabalho mais próximo, às vezes é mais distante, mas é com mais choque. Experimentando posibilidades. ¿Te interesa indagar en el teatro la incidencia de la tecnología en los vínculos interpersonales? Vi, por ejemplo, una imagen que tenés puesto como actor un celular en tu frente que reproduce la imagen de lo que ves. Isso. Antes dessa experiência que você falou agora, a gente tinha feito nessa da transfobia, como eu falei, tinham televisores nas salas, televisões, e que as imagens de outras salas eram projetadas. E nunca mais trabalhamos com tecnologia na cena. Isso foi em 2015. Nunca mais trabalhamos. Esse ano, a pandemia nos obrigou a olhar de volta para isso, né? E a gente queria muito continuar com esse trabalho que chama Vacas Bravas. Mas não podíamos apresentar presencialmente ainda. Então, a gente começou a experimentar na sala de ensaio o celular, a câmera do celular. Experimentar para filmar, experimentar para poder criar um dispositivo online para as pessoas assistirem. Mas aí, a gente lembrou dessa ideia como se fossem escavadores, eu não sei se é assim que fala em espanhol, que busca ouro. Sim, escavadores. Sim. E os escavadores têm aquela lanterna, aquela luz aqui, né? Que é o que guia. E a gente, na verdade, colocou primeiro para imitar isso. Só que quando a gente colocou a imagem frontal, a imagem de frente do celular, ao invés da câmera de trás, a gente se viu. E ao se ver, aquilo nos lembrou as nossas relações de hoje. O espetáculo fala
sobre um relacionamento muito cruel que determinada pessoa viveu e que nós colocamos em cena. Que a gente não se olha mais, né? A gente olha para as câmeras, né? O afeto, o amor, ou sei lá o quê, ele tá no Instagram, ele tá na fotografia, ele não tá na carne, na presença, ele tá num outro dispositivo. Então, Mediado. exato. Então a gente não se olha mais. E o teatro é feito do olhar. O ator se olha, o ator olha o público. E então, para a gente se ver, a gente precisa olhar para a câmera do outro. E olhar para a câmera do outro é a tradução para nós das nossas relações. A gente olha para a câmera do outro e não mais para o outro. Foi por isso que a gente manteve e foi muito legal, porque às vezes você está vendo, para você ver a cena, você vê o ator que está atuando pela imagem na cabeça dele. Então, de fato, isso... Bom, é isso. Eu estou aqui, mas eu sou uma imagem reproduzida. Eu mesmo estando aqui, eu sou a reprodução da minha imagem. Que é exatamente onde nós estamos vivendo, na reprodução, nas fotos bonitas, sorrindo. Eu não sou o que eu sou de verdade na minha vida. Eu sou o que eu coloco no meu perfil no Instagram. E foi bem legal. Fizemos uma temporada online e as respostas das pessoas sobre a proximidade, ver o olho do ator, o olho mudando de cor, coisa que no teatro não é possível. Então a gente aproveitou para expor também um outro teatro, né? O teatro do poro, da pele, do defeito. Foi bem legal. Eu acho que isso ainda vai nos dar mais material para frente. Acho que a gente vai voltar a experimentar e ver para onde vai. Y estas ideas a trabajar como propuestas temáticas, ustedes, si bien surgen de un diálogo grupal, tienen un marco teórico que acompaña esas investigaciones, surge de las propias reflexiones de sus diálogos. São vários. Na verdade, não tem um apenas, né? E como eu estou no momento de produção, eu estou terminando o doutorado, né? Então eu estou construindo esse conceito das bionarrativas cênicas, porque na verdade não é um conceito que eu tinha acesso. Existe um movimento em Portugal que trabalha as bionarrativas como conceito, mas elas são narrativas da vida no mundo virtual. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Por isso que eu estou chamando de bionarrativas cênicas. Então eu estou construindo esse conceito que tem a ver com essa mistura, como eu acabei de usar, o celular não é uma dramaturgia, mas ele é a partir do que essa relação que a peça fala viveu. Bom, mas a gente trabalha muito a partir da... Josete Ferral é uma figura com teatro performativo que nos atravessa muito, sempre. A gente lê muito e ela é muito importante. Mas também o Oscar Cornago, que eu acho que vocês leem também bastante. Não, Oscar? Cornago. Ele é, acho que do Chile, mas também faz alguns trabalhos no Uruguai. Mas ele fala sobre essa atuação no mundo performativo. É uma figura muito importante para mim. E eu fico tentando puxar autores latino-americanos para não usar tanto autores europeus. Às vezes é difícil. Mas acho que essas figuras, a Erika Fischer-Lister, que ela é alemã, né, e também fala sobre a performatividade na cena, e uma brasileira chamada Silvia Fernandes, da Universidade de São Paulo. Além de outras mulheres inspiradoras, como esse grupo, que nós vamos fazer o intercâmbio amanhã, eles são daqui do Brasil, elas são, e os trabalhos delas são muito inspiradores. Uma outra artista daqui também, chamada Janaína Leite. Bom, enfim, são algumas inspirações. E a Rasmin Garcia, não sei se você conhece, que é uma inspiração para a gente também. Desde 2008. Bueno. Bueno, no, siempre fue igualmente de un diálogo permanente con el grupo de Tassiano, a pesar de los años. Nos conocimos allá en el 2018, no, 2008, 2008. En Brasil, y siempre tuvimos vinculación. Ellos han venido acá a La Plata, nosotros allá.
Así que está bueno, siempre, siempre estamos contándonos por dónde vamos. Temos que nos encontrar de novo agora, né, Raiz? Sí, ojalá que pronto. ¿Cuándo, en qué momento definís o cómo se va construyendo el dispositivo escénico, ¿no? Cuando vos hablas de esta construcción de bionarrativa, me imagino que eso acompaña el proceso de la puesta en escena o se escribe previamente y después se lleva adelante la puesta en escena. ¿Y cómo y cuándo se arma el dispositivo escénico? Isso varia também, assim, não é um padrão. Às vezes, antes de ir para a cena, é isso. Nós já temos planejado, desenhado alguma coisa que nós precisamos usar em cena. Outras vezes, e a maioria das vezes, eu gosto de que isso seja criado por mim, ou se for por outra pessoa, por outro profissional, a partir do ator, da atriz. Eu acho que o ator e a atriz, eles nos dão tudo que é necessário para um espetáculo, inclusive a construção de dispositivos que sejam, porventura, necessários. Eu acho que, primeiro, a gente precisa pôr o ator no centro do palco e olhar para ele. E ele conversa com a gente, e ele fala, e ele vive, e ele constrói, e ele vai nos mostrando, mesmo que às vezes inconscientemente, do que nós precisamos para a construção daquela obra, daquele diálogo. É muito difícil para mim construir algo antes de eu olhar o que o ator e a atriz estão me dando, estão me dizendo, estão me oferecendo. Talvez porque eu sou ator também, né? Assim, sou diretor, mas eu sou ator. Então, eu realmente acredito que o trabalho da atuação ele é fundamental. O ator é a coisa mais importante. Ele vai dizer também se não precisa de nada, se só basta ele. Então, é por aí, assim, depende do ator, depende do processo, depende do que ele tem para oferecer. A ver, ¿cuál es tu deseo más genuino en relación a la recepción de tu obra? ¿Qué es lo que vos pretendés, esperás, deseás en relación a cómo se recibe tu obra? Talvez, pode ser grande demais isso que eu falo, pode ser, mas essa transformação, essa construção de uma memória física, uma memória sensorial, uma memória corporal, isso é a coisa mais importante para mim, assim. Alguém me dizer que o que aconteceu, que nunca mais olhou para um homem trans, uma mulher trans da mesma forma depois que assistiu o espetáculo Persona. Não tem a ver só com parabéns, espetáculo bonito, não é isso, não é isso. Você modificou a minha vida a partir da arte, né? Não você, mas a obra modificou a minha vida. E é isso que eu vejo nas neurociências, que é absolutamente possível de ser feito, mesmo. Nós podemos modificar os marcadores somáticos, para usar o termo técnico da neurociência, nós podemos modificar a todo instante, porque é isso que a vida faz. A gente tem experiências incríveis e experiências horríveis na vida, e isso nos marca. A obra de arte não só, obviamente, faz isso há muitos anos, mas precisa ter consciência dos dispositivos de cena para a construção disso efetivamente. Claro que a complexidade do ser humano não permite que nós tenhamos uma cena padrão que sirva para qualquer tipo de pessoa. Óbvio que não. Mas, pelo menos, o diretor, a diretora, tem consciência de quais mecanismos ele usa para acessar a produção de memória, a produção de experiência, a produção de presença naquele outro que saiu de sua casa para ser transformado. Então, pode parecer grande, mas é isso que eu espero. Cuando mencionaste esto, algo se me relaciona un poco con el revisionismo histórico, ¿no? De esta memoria de lo vivido, cómo a partir de esta vinculación con la obra de teatro, en este caso de arte,
aparece en la sensibilidad y en la reflexión, eso, ¿no? Como un revisionismo sobre el pasado para transformar lo que viene, este presente e o futuro. É isso. Aquela é uma sensação, às vezes nós temos uma, todo mundo tem uma sensação de que já viveu aquilo. Sei lá, você está andando na rua e você olha para um lugar, para uma loja, uma pessoa, uma roupa, e parece que você tem uma familiaridade, aquilo em algum momento na sua construção de vida, de fato, aquilo pode ter atravessado sem que você perceba. E isso está inscrito em você. Ponto. Nesse caso do teatro, é conscientemente. Isso vai ficar inscrito em você, mas você sabe que foi construído durante o processo de fruição estética da obra. Você estava lá, você fazia parte, você foi percebendo a sua percepção sendo alterada, sendo modificada a cada segundo que você estava presente junto com o ator, com a atriz na cena. É isso. Tassiano, ¿cómo ves al teatro brasilero contemporáneo? ¿Por dónde anda? ¿Cómo lo ves? Ó, acho que essas questões não se chama bionarrativas, porque agora que eu estou chamando assim, mas dos teatros do real, do teatro documentário, são questões que aparecem muito hoje na cena contemporânea. Muito. Porque eu acho não, é também uma atitude política. E o Brasil, pela grande crise que nós estamos, tem convocado experiências políticas na cena. E as pessoas têm respondido, claro, como a arte sempre fez na história do mundo. Há uma crise grave desde a eleição do Bolsonaro que fez com que o medo se instalasse. Nós vivemos nos anos 60, 70 e parte de 80 a ditadura militar, que matou muitos civis, artistas que discordavam. A sensação é a mesma. A diferença é que ele não vai matar da mesma forma, porque não é mais permitido. Mas os povos, os negros, gays, trans, mulheres, ou seja, tudo que não é homem, branco, cis e heterossexual. Una persecución a las minorías, a las disidencias identitarias. Exato. Então, há uma sensação de medo que tem sido diminuída. Isso é verdade. Tem sido diminuída porque esse governo é tão tonto. Ele não é perspicaz, ele só é cruel, ele é mau, mas ele é pequeno, então ele está sendo esmagado aos poucos. Isso é bom, e a gente tem retomado. Financeiramente, houve um recurso agora que foi liberado, através de uma lei, para todas as cidades, todos os estados. E nesse momento, todo mundo está vivendo muitos projetos e retomando a economia das artes, a economia da cultura. Isso é importante. Mesmo que em condições ainda não muito favoráveis, mas estamos melhores do que antes, com certeza, financeiramente. E as produções, elas vão retomar agora, porque é isso. Como houve 2 anos de nenhum investimento, não tem nos Ministério da Cultura, sumiu, virou uma secretaria pequena, vinculada ao turismo, enfim. A gente não tem investimento há 2 anos, então as coisas ficaram pequenas, muita gente tendo que fazer outras coisas para poder sobreviver. Eu até costumo dizer que o ateliê é um milagre, né? Porque a gente ainda está aqui com nossa sede, apresentando espetáculos, criando novas obras, pulsando o desejo por transformar, por atravessar, e por isso recebendo outros artistas que não têm lugar para trabalhar, que não têm espaço para apresentar. Mas agora sim, houve um novo gás, um novo ânimo financeiramente que vai gerar novas obras por conta dessa lei que foi a esquerda brasileira que conseguiu movimentar e distribuir esse recurso para o país. Tassiano, es un gusto escucharte. Por mi parte, agradecerte siempre con los brazos abiertos para recibirte acá en este país hermano. Y bueno, fue un gusto. Muchas gracias por esta conversación. Recomiendo y
volvé a pasar ahí, nosotros decimos el chivo, a promocionar tu espectáculo de hoy, que puede verse a través de Instagram, Helena. Isso. Através do Instagram do Ateliê 23, e às 20 horas, de hoje até domingo, 20 horas em Manaus, 21 horas na Argentina. Helena, a história da minha mãe, mas também a história de muitas mulheres, com certeza. Raiz, eu te agradeço demais pelo convite. Você é uma artista que me inspira muito. Nos conhecemos em 2008, como você disse. Desde lá, acompanhar o seu trabalho realmente é com certeza uma semente plantada que hoje faz o artista que eu sou. Porque é muito bonito tudo que fez e faz. Parabéns por isso, obrigado pelo convite e que nós possamos juntos em breve para trabalhar juntos, porque a gente precisa desenvolver esse projeto. Próximamente. Sí. Espero que pronto podamos hacer algún trabajo juntos por nuestros territorios. Te mando un abrazo enorme, cariños, y bueno, lo mejor para la vida. Gracias, gracias. Besos, besitos, abrazos, cariños. Fique bem. Chao. Cariños a todos. Un beso por favor de mi parte a Marcio Soares, paisano de por allá. Mándale un cariño grande de mi parte si es que te lo cruzas. Ok, pode Chao, deixar, Tassi, nos vemos. Chao.